Fala aí, meus queridos e minhas queridas, enfim, a realidade, hein? Estúdio Talks, aqui nosso primeiro episódio no Estúdio Tefit. Vou começar com a minha companheira, véia de guerra aqui, Maria Julinha. Véia não, véia que sou eu. E a ideia é a seguinte, galera, isso aqui vai ser o mais natural possível, tá? Hoje vai ser um quadro de apresentação para vocês. A gente pensou de compartilhar um pouquinho aqui da nossa história no Tefit, né? Como é que surgiu a Tefit, o que a gente quer, né? Quais são os nossos próximos objetivos, o que a gente aprendeu com nossos alunos. E, para você entender, a realidade por trás é a gente justamente fazer isso. Sentar aqui, tá? Eu ia vir até de roupa de ginástica, mas às vezes produziu toda aqui. Eu falei, não posso também ir que nem um mulambo, né? Que a gente usa roupa de ginástica 24 horas. Ele ia vir de shortinho. Ia vir de shortinho, com calça leg por baixo, que é o que eu trabalho. E a gente trazia a galera aqui sentar e falar a real, né, amor? Isso. Sem muito filtro, sem muito corte, sem muito roteiro, entendeu? Entrevistar as pessoas, trazer assunto de vida, de vivência, de treino, né? De superação, desafio, problemáticas, tudo isso. E aí, mozinho, o que você espera desse quadro? Eu acho que vai ser muito divertido e a gente vai saber várias histórias aí que ninguém faz ideia, né? É, Os alunos, tem muita coisa do bastidor aí. Tentar não levar muito pro lado da fofoca, né? Que se deixar, nossa senhora. Teve aluno aí, quando a gente fez o post, já comentou, né? Vai poder aluno antigo e aluno que sabe da vida de metade do mundo aqui, né? Querendo fazer fofoca. Querendo ou não, a gente mora numa cidade pequena, né? Mas enfim. Se fosse fofoca, todo mundo ia assistir. Com certeza, né? O pessoal gosta de ver firula, fofoca. Mas aqui a gente vai tentar dar uma contornada nos dois, né? E trazer o mais interessante pra vocês aí, que é a história de vida e superação pra vocês se motivarem e se inspirarem. Vamos começar então pela ideia do Estúdio Tefit, né? Que tem uma história gigantesca por trás disso aí. Começa pelo início. Começa pelo início mesmo? A gente se conhecendo? Não. Se a Marizinha deixar, eu conto aqui como é que foi. Não. Como é que a gente se conheceu, a exclusividade daqui da galera que tá indo aqui. Que ela sempre briga comigo quando eu conto a história, que ela fala que é mentira. Não é pra ninguém verdade. essa história, na verdade. Não, que isso. Mas, resumidamente, só pra dar um embasamento pra vocês, eu trabalhava em uma outra academia como estagiário. Ué, mas só pra eles entenderem de onde veio tudo, né? E a gente trabalhava lá, e a Maju treinava lá, e eu dava estágio. Eu tava bem quase no finalzinho da faculdade já, tive algumas oportunidades, né? O pessoal que gerenciava a academia tinha conexão com a Maju. E aí foi daí que começou a surgir a ideia da gente empreender. A Maju tem uma cabeça muito empreendedora, né? Sempre foi muito mais madura que eu. Eu era meio descabeçado naquela época ainda. Queria ser fisiculturista, né? Tipo, achava que eu tinha que ser muito grande para ter aluno. E hoje a realidade é completamente diferente, né? Hoje a gente busca muito pela saúde, pelo lado health da coisa. E tem mais aluno do que a gente imaginava, graças a Deus. Tem como colocar uma foto sua, bodybuilder? Dá pra botar, Igor? Então tá aí a foto aí de como é que eu tava. A Majuzinha se apaixonou por esse cara aqui, tá, Mentira. gente? Eu, magrinha assim que vocês estão vendo agora, é outra realidade. Mas aí é isso, a gente tinha essa ideia de negócio já, não sabia com o que a gente ia fazer negócio, né? Mas lá a gente aprendeu muita coisa, né, amor? A dona da academia em si me deu muita porta de entrada, muita abertura para eu quebrar a cara, sabe? Tipo assim, quer fazer? Faz, né, amor? Então a gente começou nesse ponto. Pode falar. Não. Aí teve nossa primeira empresa, né? A gente abriu a Idealize, lembra da Idealize? Foi a primeira empresa que a gente fez, não foi? Conta aí pra galera como é que foi esse sonho da Idealize. Foi engraçado. Foi engraçado. Tudo, sinceramente, nada a ver. Nada a ver? Você achou nada a ver? Pô, achava que a gente ia ser rico tudo lá, tá? Agora eu acho nada a ver. Não, agora a gente descobriu outro propósito, né? Não tinha nada a ver. Nada a ver com a gente. A gente era bom. Mas a gente é bom por trás, eu acho. Com a criatividade. Tá. A gente não era operacional, né? O marketing digital naquela época... Na verdade, você era muito bom com arte. Com criativo, né? Eu queria achar uma fonte de renda. Eu era estagiário, então não ganhava dinheiro com estágio. Não podia dar personal, porque eu não era formado. Então vocês imaginam mais ou menos. A Maju tava no começo da faculdade, né? Não, no meio já. No meio da faculdade? Era mais ou menos isso. Não, então, no começo. No começo, pô. Então a gente tinha... Ela tinha acabado de trocar de curso, né? A Maju começou com odonto, não sei se vocês sabem disso. E eu demorei 7 anos para me formar em educação física. Tô falando a real aqui, né? Quadro de realidade é isso. Eu passei por 3 faculdades para acabar, quase fiz uma medicina em educação física, por isso que eu tenho muito mais experiência do que o tempo necessário de faculdade, né? Porque eu, desde o meu primeiro período, já tive experiência com estágio. Mas não foi porque você reprovou. Não. Primeiro ano eu comecei em Volta Redonda, na Ezefic, na Unifoa. Na Unifoa, em Volta Redonda. Um ano lá eu vim para a Ezefic, e aí a Ezefic tem uma grade anual, tinha, né? A Ezefic fechou. E aí eu voltei o ano todo. E aí abriu o Estácio em Resende. E aí eu voltei de novo. Foi a primeira turma de 2017. E aí foi onde tudo começou mesmo.
Mas legal. Aí essa parte da gente empreender, né? A gente queria fazer alguma coisa, já tinha muita cabeça de querer fazer negócio, mas não tinha prática nenhuma de negócio, né? A gente tava aprendendo. Aí a gente foi inventar de mexer com marketing. E aí a gente teve muita oportunidade de fazer cursos, né? A gente começou a trazer gente de fora para fazer cursos, tentou alguns cursos com o pessoal daqui também. Dava certo. Dava certo, mas não tinha nem muito propósito, né, amor? Nem muito din-din também envolvido. Porque não era um mercado tão forte. Os eventos eram legais. Eu tô falando que não tinha nada a ver o marketing em conta, em Instagram. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, ó, uma ideia disso aqui, um Talks hoje em dia. Cara, isso aqui foi a ideia do nosso filmmaker aqui, o Igão, que é parceiro nosso, que tá gravando aí, inclusive. Ele deu essa ideia, ele mandou esse formato, falou assim, cara, o que vocês acham de fazer isso aí? Aí eu falei, pô, legal, muito interessante. Quer cortar? Ela quer, amor. Ah, fiz merda. E o marketing naquela época era muito diferente de agora, né? Você vê uma ideia dessa que o Igor teve, por exemplo, de gravar um Talks. Hoje, inclusive, fica as dicas, né? Quem quiser aproveitar, é o que a gente está fazendo na realidade. Eu vou passar para vocês aqui. Hoje é de exime a importância você ter um marketing pessoal, você ter uma marca pessoal. A gente entendeu isso, né? A gente acreditava muito na marca T-Fit, né? Nessas coisas de branding, sempre acreditou. Mas hoje a criação de conteúdo é uma coisa vital, tá? E no Brasil está começando a ficar mais forte. Por quê? Porque a internet virou uma coisa muito rasa, né? Então as pessoas se conectam com pessoas hoje em dia, com quem tem conteúdo denso. Então por isso que a gente começou a fazer o que a gente gosta, linkado ao nosso trabalho. Por quê? Porque isso é marca pessoal. Então isso naquela época era muito difícil, né, amor, de passar para um cliente. Quantas vezes a gente gravava um vídeo, por exemplo? O Igor deve passar por isso. Era o nosso trabalho na época. Gravava um vídeo para um cliente, o cliente, por exemplo, botava esse vídeo para rodar, jogava um tráfego pago. Para quem não sabe o que é tráfego pago, aquele patrocinado lá que roda. Aí o cliente, alguém mandava uma mensagem para ele, um lead que a gente chama, né, um possível cliente, e o cara não sabia responder. Mas aí o cara chegava pra gente e falava assim, a propaganda tá ruim, tá vendo um cliente desqualificado. E isso acontece hoje, você imagina naquela época, 5 anos atrás. Não, tinha gente que falava assim, mas essa cliente já tinha me mandado mensagem umas 3 vezes, eu não respondo mais não. Eu falo, aí, olha aí em cima a conversa. Cara, público Lê quente. de novo. Ela respondia assim, não era? Era, tipo assim, a pessoa pergunta o preço uma vez. Ela teve interesse no seu negócio, olha só, hein? Aí você responde, aí ela não fecha. Ela pergunta de novo, você responde de novo. Pergunta dessa vez, responde terceira vez, cara. Ela tá aquecendo, ela tá começando a querer fazer o negócio. Tem gente que fecha de uma vez, irmão. Tem gente, enfim, mas aí, papo de negócio aqui, a gente vai dando as pinceladas, né? Mas eu achava o Instagram antes muito mais fácil. Era diferente. Era muito mais fácil, a gente conseguia ter visualização em vídeos e crescer os vídeos das pessoas muito mais fácil. Total. É o que a gente está falando aqui. O marketing naquela época era uma coisa expansiva. Hoje é uma coisa de retenção. É fazer comunidade, basicamente. À toa que a gente está fazendo a clube, tá puxando vocês pro Talks. A gente quer fazer a nossa galera. Todo mundo quer ver a sua vida. E então a gente vai... A sua não, de todo mundo. A sua, por exemplo. Aí eu queria começar a dar consultoria de negócio aqui. A ideia, cara, é você virar o herói da sua própria história e inspirar as pessoas. Você tem uma história para contar. É isso que a gente vai trazer aqui. Histórias de pessoas das próprias jornadas são heróis das próprias jornadas. Entendeu? Porque você tem que aprender a contar história. A gente aprendeu a contar histórias, entendeu? E por isso que a gente está fazendo cada vez mais sucesso na região. Porque a gente vem contando a história da T-Fit, contando a história dos nossos alunos. Do nosso jeito, sem mais aquela coisa, né, amor? Como era antigamente. E detalhe, naquela época, né, amor? Acho que eram uns R$500 que a gente cobrava. 3 posts por semana, uma gravação por semana, vai vendo, amigo. E todos os stories, todos os dias compartilhava. Todos os dias stories, e a gente respondia direct. Respondia R$500. Aí a gente começou a botar tráfego pago, foi para 1.000. A gente chegou nos 10 clientes. Não, 5 clientes. Sim. 5 clientes naquela época, mais ou menos. Pra você ter ideia, e não eram todos com tráfego pago e social media que a gente falava, né? Não era com isso. Cara, vender com R$500 o tráfego pago naquela época era um absurdo. Hoje, se você procurar alguém fazer tráfego para você, você vai pagar no mínimo R$1.000. Mais a verba... E olha lá. E olha lá, mais a verba que você vai... Então, assim, olha como é que mudou. Então, naquela época, era um pouco de conscientizar a pessoa a rodar. Por isso que a gente começou a desanimar, porque a gente mexia com isso e meio que não tem retorno. Não é igual aqui, por exemplo. Pô, a Maju sentia dor no joelho. Aí a gente vai e faz um fortalecimento com a Maju e ela para de sentir dor no joelho. Cara, não tem mais como uma pessoa não acreditar no seu trabalho. Você não precisa ficar provando que você sabe fazer o trabalho. Eu tenho um problema gastrointestinal, a Maju muda minha alimentação e eu melhoro. Eu senti isso na pele.
entendeu? E foi isso que a gente começou a sentir naquela época. A gente tinha que ficar forçando a barra. A gente não gosta de forçar a barra, a gente gosta de entregar o trabalho. E aí a gente começou a usar o nosso marketing para criar evento. Hoje em dia as pessoas têm mais consciência, ninguém não precisa mais. Então, é outro mundo, é outro mercado. É o mercado que o Igão vive agora. Tá voando, né? Hoje foram 30 vídeos, né, Igão, que você botou lá? Essa semana, 30 vídeos, cara. Pô, é isso. Então, assim, a gente caiu para esse lado de evento depois, né? E isso cresceu muito a gente, né, amor? Porque tiveram... Era legal. Oi? Era legal. Era muito maneiro. A gente fazia uma média de evento de 30 pessoas, assim, por evento. Era mais ou menos isso, 30 estudantes. E eu como estagiário. Então, o que eu fazia? Educação física. Educação física. Mas vinha gente de outras áreas também. Já teve fisioterapeuta. Era focado em educação física. Era. E aí a gente fazia o quê? A gente pensava assim, o que pode dar certo para a carreira das pessoas? Isso a gente sempre teve um ponto diferencial, né, amor? A gente já meio que sabia um caminho, né? A gente não podia provar que a gente sabia o caminho porque a gente não tinha chegado. Mas a gente acreditava no caminho. Então, o que a gente fazia? Dentro da linha que a gente acredita, o que pode ajudar as pessoas? A gente sempre pensou assim. E aí a gente trazia os palestrantes. Teve 2 pontos, né? O positivo e o negativo. O positivo, na verdade, os 2 foram aprendizado. É que vieram ótimas pessoas aqui, que até hoje falam com a gente, pessoas grandes que acreditaram no nosso processo, transformaram vidas aqui em Resende. E vieram outros que denegriram, né? Pelo que a gente viu, porque eram pessoas, vamos supor, naquela época, falsas. Você imagina. Eu ganhando R$500 por mês, a Maju vendendo brownie. E eu gastava todo o meu dinheiro no brownie dela. Olha que loucura. Era tipo isso, a conquistar ela. Bodybuilder, gastando dinheiro com tudo que podia ter direito para crescer. O brownie era fit. O brownie era fit. Era uma coisa que eu fit eu comia. O resto era macarrão. 500 gramas por refeição. E ela fazia o macarrão, tadinho. É duro. Não morava sozinho, você imagina. Aí aparece um palestrante de fora que ganha R$100 mil no lançamento. Né, amor? Aí a gente falava, putz, esse é o mercado, vamos aprender a fazer isso aqui. Aí quando a gente conheceu o cara pessoalmente, pô, a gente viu que a realidade é diferente, entendeu? E não batia com o nosso Era vínculo. mentira. Era empurrar garganta abaixo as coisas, né? Era um print. O que se fez muito na Era o mesmo internet? print pra sempre, dos 100 mil. E aí quando a gente foi comentar, né, porque essa conversa que a gente tá tendo com vocês aqui, é tipo o que a gente fazia com o bastidor, né? É a nossa ideia nesse negócio aqui. E aí, como é que foi isso, né? Então a gente sentava pra comer com o cara, pra almoçar, e aí, como é que é isso? E aí, quanto tu ganha por mês, né? Essas perguntinhas indiscretas. E aí a gente foi descobrir que o cara que ganhava... Tem bastante seguidor no Instagram. Hoje tá com mais ainda. Hoje ele deve ganhar mais. Ele tem mais de 100 mil seguidores. Mais. E aí, quando a gente foi descobrir, tipo assim, não tinha uma renda fixa por mês, entendeu? Ele batia esses Viu resultados que não dá pra esporádicos. acreditar em tudo que tem na internet? Toma cuidado com isso. E aí foi quando a gente veio pra esse caminho, graças a Deus, do mundo real físico, né? E aí a gente começou a mexer com o evento, começou a dar certo, não sei o quê. Aí veio uma pessoa muito legal. Veio uma pessoa muito legal, mudou a nossa forma de raciocínio, a gente tava se perdendo um pouco Ele também. veio mais de uma vez. Mais de uma vez. E é um palestrante grande, trabalha nesses Fitness Brasil, esses eventos grandes aí. Se Deus quiser, vai me puxar um dia pra isso aí. Mas a gente trocando ideia sobre isso, a gente começou a querer empreender. E a gente queria montar uma academia, né? Então, assim, a ideia inicial foi essa. Só que nesse tempo também, eu não sei pelo lado da Maju, mas eu me perdi um pouco nessa época, porque eu queria tanto dar certo na vida, que eu ficava pensando assim, cara, como que eu vou dar certo na vida? Como que eu vou sair da casa dos meus pais, né? Como é que eu vou sustentar a nossa família? E a ideia era essa, era tipo, dar certo em alguma coisa. Então, às vezes, eu acho que naquela época eu me perdi um pouco nisso. Eu foquei muito no sucesso e não tanto nas pessoas. Então eu tinha, por exemplo, a gente estudava marketing pra caramba, fazia um monte de curso, não sei o quê, mas a gente não tava olhando pro lado certo da coisa, pro propósito em si, sacou? A gente sabia que tinha um propósito, mas não era o principal. A gente tava naquela, porque também quem tá duro não quer mudar de vida, né? A real é essa. E não sabe nem como. Não sabe como, cara, você fica apavorado. Então, assim, era isso, né? Eu queria sair da casa dos meus pais, queria sair da casa da mãe dela, a gente ficava como nômade, né? Um pouquinho na casa da Mileninha, um pouquinho na casa da Marcinha. Então era tipo isso. Uhum. E aí foi quando aconteceu um episódio... Não, antes disso, né? Perdão. A gente começou a pensar em negócio, né? Levantar orçamento e tal, e a ideia inicial era uma academia. Quer falar sobre isso? Eu vou tocando. Pode falar. Eu não tinha pensamento de nada. Como que não? Não, de nada em relação à academia, porque não era minha área. Mas você sabia que a gente abriu uma academia. Inclusive, a primeira vez que a gente saiu mesmo pra comer uma pizza, foram, sei lá, 3 horas começando de negócio. Foi. Impressionante. Eu comi uma fatia de pizza. Aí teve essa parte, né? Engraçado que na hora lá da primeira pizza, negão, uma fatiazinha, levei pizza pra casa pra Marcinha comer. Marcinha... Hoje em dia eu fico sem comer pizza. A Marcinha deve ter amado. Recebeu a pizza. Pois mas você foi propaganda falsa, tá vendo? Tá falando dos caras aí propaganda falsa. Eu comia pouquinho.
Eu propaganda falsa no bodybuilding, que eu fingi que eu era fisiculturista, e ela... Não, você não fingia que era fisiculturista, você fingia que comia saudável. Não comia porcaria nenhuma. Comia nada. Engraçado. Nossa, a Maju mudou minha vida na alimentação, tá? Agora, essa hora assim, eu estaria comendo chocolate, biscoito... Doritos. Era tipo isso, almoçava só, não jantava, né? Almoçava tarde, né? Tipo, 5 horas da tarde. Era. Nossa. Virava a madrugada comendo biscoito. Não queria acordar cedo pra trabalhar, não gostava de acordar cedo pra trabalhar. Hoje não tem opção. Pior que teve aluno que falou pra mim na época, falou, Thiago, você vai trabalhar com educação física. Você tem que acordar cedo pra trabalhar. Aí eu vou acordar 10 horas, é meu horário. É só marcar o primeiro personal 10 horas. Eu ficava assim, eu vou ganhar dinheiro, eu consigo fazer minha agenda, vai nessa. Agora, todo dia, 5 e 10 da manhã, 5 horas da manhã. A Maju ainda acorda mais cedo, tadinho. Já faz o café da manhã, faz tudo. Mas aí foi isso, a gente começou a se entender nessa área de empreendedorismo, a gente via muito podcast, fazia muito curso. Todos esses cursos você pode imaginar na vida aí, vamos botar lá. É que antes não tinha os cursos grandes, né? A gente nunca conseguiu fazer os cursos high ticket, tá? A gente sempre fez os produtos de entrada, assim, que é dos caras, que era tipo assim, sei lá, Finclass na época. Como é que é o nome daquela outra? Sei. Tinha um que era formação social media. Aí fiz o Pedro Sobral de tráfego, Comunidade Sobral. Então, assim, a gente ficava mordendo, né? E via muito podcast do Perini, do Bruno Perini e da Malu Perini. E a gente ficava só sonhando. Aí eu acho que a famosa lei da atração, né? A gente começou a ser atraído. E aí foi a ideia de montar academia. Só que aí a gente começou, então, a querer, né? Como é que a gente ia fazer? Vamos montar academia ou não vamos? Eu já tinha formado. 1 ano de formado que eu tinha, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Com um semestre de formado, começou a vir essa ideia mais afinco. Eu estava com uns 10 alunos, 15 alunos de personal. A vida começou a melhorar financeiramente e a gente começou a pensar nisso. Aí, eu ainda tentei algumas coisas, né, em outros negócios, né, tipo, oportunidades. Graças a Deus não deu certo, porque ia me tirar do rumo. A gente não estaria aqui hoje. E a gente decidiu, né, amor, se a gente não tivesse dado certo, naquele ano, a gente ia embora, a gente ia pro Rio de Janeiro. Porque eu tenho uma irmã lá no Rio de Janeiro, então a gente pensou assim, tem uma academia no prédio, a gente chegou aí lá, ficou lá uns 3 dias, né, vida de vagabundo ainda, ficou lá uns 3 dias pra pensar o que a gente podia fazer. Então eu pensei, eu vou dar aula aqui no prédio, eu pego os alunos do prédio primeiro, a Bodytech era do lado, né, eu vou dar aula na Bodytech e eu vou fazer meu nome. Talvez também tivesse dado certo, né, mas graças a Deus a gente conseguiu dar certo aqui na cidade, que é uma coisa muito mais cômoda, né, tipo, não tem trânsito direito, mais seguro. Eu ia falar de seguro agora, mas a gente vai falar daqui a pouco do seguro, né? Então tá. Aí, beleza. Botamos isso, ferro e fogo. E aí a gente foi pro lado do empreendedorismo, né? Começamos a mandar mensagem, a pesquisar preço, a não sei o quê. Os meus pais ofereceram ajuda, aí começou a virar mais realidade, né? E aí teve uma intriga inicial, não tem problema em falar isso, familiar, porque meus pais não são do mundo do negócio, então, tipo... Mas e se eu era muito imaturo, então e se o negócio der errado, né? E se eu fizer besteira com o dinheiro, não sei o quê? E aí eu firmei pé, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e tal. É um investimento alto. É um investimento alto. Mas você tem que acreditar, cara. Se não acreditar, não adianta. Ninguém acreditar no sonho que é teu. A visão que o Papai do Céu dá é pra você, cara. E se não tentar, também não sabe. Quem não tenta vive no quase, né? Então, assim, na verdade, quem não tenta, assista quem tentou fazer, né? E não dá certo de primeira. Se a gente for falar aqui de coisa, a Maju ficou vendendo brownie um tempão. Trocou de carreira, fez não sei o quê. Eu rodei de Uber, trabalhei em todas as academias de Resende. Vendi ingresso. Você contou aí uns 20 empregos. Eu contei uns 20, eu não tenho uma carteira assinada, cara. Até descascou a área. Até a área eu descasquei. Eu não tenho uma carteira assinada. Mas eu tenho mais de 20 empregos que eu tive. E aí? Entendeu? E não deu certo. Eu fui aprendendo a fazer dinheiro, né? Aprendendo a viver. E isso me deu base pra chegar onde eu tô agora. Agora lá em casa não descasca alho. Não descasco alho. Não, chega, descasquei. A gente ganhava R$60 por caixa de alho descascado. Por caixa de alho descascado, você imagina. 16 anos. A gente achava que ia ficar rico com isso. Lá em Porto Real, eu e meu amigo. E aí, a gente começou a pensar, começou a mandar mensagem. Mas aí veio o primeiro choque, né, amor? O preço. Muito caro. Muito caro. E aí essa foi a realidade. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui, tá? Isso aqui é bastidor mesmo, então eu vou falar, não tem problema com isso. A minha cabeça inicial de negócio era muito diferente da cabeça de agora. Eu nunca esqueço isso. Uma vez eu estava vendo um podcast recentemente e eu escutei uma frase que, depois de uma certa maturidade, eu consegui entender. O cara perguntou para um cara que era bilionário como fazia para ser bilionário. Qual era a estratégia por trás disso?
E aí o cara olhou bem no olho dele e falou assim, você quer ser bilionário pra quê? Qual que é o seu objetivo com ser bilionário? Eu te falei isso, né? Você viu comigo esse podcast? Não. Acho que não. Eu te falei. Aí ele falou assim, eu quero ser bilionário para parar de trabalhar, pô. Óbvio. Pra viver de renda, não sei o que, não sei o que. Aí o bilionário olhou pra cara dele e falou assim, então você nunca vai ser bilionário. Porque quem é bilionário não para de trabalhar. O cara que é bilionário, ele não tá trabalhando pra ganhar dinheiro, ele tá trabalhando por propósito, por troca de energia. Você ganha de acordo com o que você gera. Né? E naquela época eu não pensava assim. A Majuzinha já era madura aqui, ó. Me deu muito puxão de orelha, né? Ele puxar minha orelha aqui. Você puxar a orelha, ela me bate aqui, né? Ao vivo. Tá maluco. Aí, gente, o que aconteceu foi isso. Eu tinha uma cabeça que eu ia ser administrador. Sabe qual é? Não ia botar muita mão na massa. Total, falando pra vocês, tá? Achava que a gente ia abrir uma academia e eu ia ser administrador. Ia contratar e era isso, né? Aí a gente fez aquelas continhas, se a gente tiver tantos alunos, né? A gente vai ganhar tanto, aí você começa a arrepiar. Todo mundo faz essa conta. Faz essa conta, cara. Isso que dá energia pra você fazer a parada. Não é só isso, faz conta do negócio dos outros também. Faz. Pega o valor médio, faz uma conta. Se você... E aí que entra a parada. Você vai levar um susto. Se você fizer a conta no lápis, bruta, né? Famoso renda bruta. Vai achar lindo. Pô, a gente estaria agora não estaria aqui gravando, gravaria lá em Nova York, ainda levava o Igor junto. Mas não é assim que funciona, entendeu? Tem muito gasto, cara. Muita despesa. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, é saber gerenciar isso aí. Mas, enfim. Aí a gente foi e fez além da surpresa que a gente vai recebendo todo mês. Pô, total. Total. Você vai aprendendo a mexer. A gente já tem uma porrada fiscal. É normal isso. Até você aprender o ramo do negócio, e tem demora. coisas que a gente também não sabia que tinha que fazer. E não sabe hoje sobre algumas coisas ainda, não, que a gente ainda aprendeu. É óbvio. Eu espero que não venha uma surpresa. Ah, não. Não tá maluco? Aí é isso. Quando a gente estava com esse pensamento, era pensamento de academia. A academia é o quê? Uma média de 40 aparelhos que a gente estava calculando, não era? 40 aparelhos. 40 aparelhos. Pelo menos dois de cada um que está aqui agora. Pelo menos. Aqui a gente tem 16 tem hoje. Uns 3. 16? E teria que ter pelo menos uns 30 aparelhos para ser uma academia. Então a gente pensava numa academia de 400 metros quadrados, que é o dobro disso aqui, com 40 aparelhos. E eu tinha uma péssima... Cara, eu tô abrindo o jogo com vocês aqui, na moral, caixa preta, velho. Pega isso aqui de analogia, se você faz isso na sua vida, já muda esse pensamento. Quebra isso. Eu tinha um pensamento de que as coisas tinham que acontecer antes de eu merecê-las, vamos dizer assim. Então eu pensei em abrir uma academia, eu queria que a academia fosse tipo assim... A melhor de todas. A melhor de todas, sabe qual é? Porra, eu não posso abrir uma academia que não for... BUM! E, cara, não tem nada a ver. Eu sempre queria o extraordinário em vez de primeiro meter a mão na massa pra fazer. Tudo que tinha que ser do melhor. Tudo. E isso me travou demais, cara. Travou demais a Maju, porque a gente ficava... A Maju tinha um pouco dessa expectativa também, né, amor? Como é que a gente... Tinha um pouquinho. Como é que a gente ia fazer? Não? Era só eu, né? Ao vivo. Hoje ver isso aqui era a ideia inicial do estúdio, cara. Vou acabar me emocionando nesse podcast aqui, mas beleza. Cimento queimado, luz de LED desse jeito, cara, era o que a gente sonhava lá atrás, entendeu? Mas não dava pra fazer. Então... Isso eu queria que tivesse mesmo. Eu falei, vamos emassar tudo então, e pintar. Esse ponto que eu tô falando. E fazer. Aí você... Pô, a gente devendo praticamente. Não dava, cara. Uma realidade. Pô, a gente tinha a cabeça de quem ganhava R$1.000, gente. Então, assim, não que você ganhar R$1.000 seja uma ofensa, não sei o quê, mas pra negócio cara. Pra hoje, pro mercado, cara, se você ganha R$1.000, como é que faz a vida, velho? Não consegue pagar o aluguel. Aluguel é 1.500, cara. Pô, é difícil, cara. Então, assim, a gente tá numa realidade muito diferente. Então, isso é o leão de cada dia. E aí, a gente pensou nisso, né? E agora? Aí, orçamentos estratosféricos, né, amor? Aí, a gente achou um aparelho. Um aparelho já era um absurdo. Um aparelho era mais de 30 mil, 40 mil, né? E aí, a gente, meu Deus, o que a gente faz? Aí, a gente com orçamento muito baixo, né? Porque a gente também já queria a Lion, queria Kikos, queria... A gente queria a Lion, tomou uma pancada, essa aqui é a nossa... Tá aparecendo a logo ali atrás? Metade dela. Tem uma logo ali atrás da Lion, mas a Lion é a aparelhagem que a gente tem aqui, principal, Não, né? mas as marcas mais conhecidas, a gente achava que usaria delas, né? Kikos, qual a outra mesmo? Não, e a gente falando, era engraçado, né? Quando eu dava personal na academia, eu falava. E a minha academia vai ser top. Aparelhagem de ponta, não sei o quê. Pô, meu amigo, na hora que a gente foi começar a ver... Mas beleza, aí foi pra esse lado aí, a gente começou a pensar o que fazer, né? E aí, um aparelho que a gente achou, a gente gostou. Era um pouco parecido com a Lion, assim, e tal. Parecia que era uma linha, né, até copiando, vamos dizer assim. E a Maju sempre foi detetive. Então, assim, ela é meu filtro.
de se tá dando certo ou não. Por exemplo, quando a gente foi buscar o Na Igão, verdade, eu sou curiosa. eu cheguei pra Maju e falei assim, o que você achou do Igão? Mentira, nunca fez isso. Aí ela falou assim, tô zoando. Mas ela é meu filtro. A Maju detecta as coisas assim, sabe? Muito bem. Inclusive as mulheres têm uma sensibilidade muito maior. Então vocês, eu sou homens... observadora. Mas a mulher tem esse traço também. Tá, e curiosa também, por isso que eu procuro as coisas. E aí eu fui dar aula. E aí a Maju começou a pesquisar. E aí o que aconteceu? Esse cara queria fechar com a gente. Aí a gente foi em Seropédica. Seropédica veio uma academia com esse aparelho. Existia o aparelho, tá? Esquisita a academia. Esquisita a academia. Não foi... Aí entra a parada, gente, pelo amor de Deus. Não batia. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É trabalho duro, é tempo e é relação. Não acredita nessas coisas que dinheiro vem rápido, essas coisas. Isso é mentira. O moço tava numa paz. A diferença entre você e um cara bem-sucedido não é o cara achou alguma coisa mirabolante. Ele fez o que você não sabe fazer repetidamente. Isso é bom frisar. E a gente chegou lá, já tinha uma base de cálculo, porque eu sabia como é que funcionava a academia que eu trabalhava, eu já tinha perguntado de caixa, eu já tinha trabalhado em casa de show, eu sabia como é que rolava dinheiro. Então eu olhei aquilo ali e falei, quantos alunos você tem? Tenho tantos. Como é que funciona? Não tinha catraca na academia, pô. Era muito estranho. Como é que funcionava isso aqui? Ele tava com uma canequinha, acho que na mão, sei lá. Assim, muito na paz. E aí eu olhei o público e falei, esse público não paga, não é possível. Tinha uma obra na frente da academia, não, em volta absurdo. do lado, cheio de pó dentro da academia, assim, e um muito pessoal brincando, um monte de adolescente brincando de treinar, não é? Aí eu peguei. Desse tamanhozinho a academia aqui, ó. Eu peguei. Era um corredor, praticamente. O aparelho, não gostei. Folgado o aparelho, né? Aí falei com o cara, tudo com folga. Ele não. Não, isso aí aperta, a manutenção dele tá ruim, se você cuidar direitinho como se é um cara... Como é que os caras são, né? Como se é um cara cuidadoso, se é um cara com outro intelecto. E eles são tão prestativos, eles vêm aqui, arrumam o aparelho, né? Ele fazendo propaganda. Beleza. Aí eu falei, beleza. Aí, o bonitão dessa agência aí de aparelho... Gente, ó, tô falando pra vocês aqui, só pra contextualizar vocês. Tinha um Instagram fortíssimo, tem até hoje, se bobear. Roda tráfego pago. Roda tráfego pago. Imagem de fábrica, imagem de drone de fábrica, e convidando a gente pra ir lá. Beleza. Gente falando. Gente falando. Aí o cara me ligou e falou assim, ó, eu preciso fazer uma consultoria de negócio com você. Beleza. Lembra disso? Antes de você escolher os aparelhos, eu vou te ajudar. Antes de você escolher os aparelhos. Nessa consultoria de negócio, eu ganhei bicicleta. Eu ganhei esteira. Olha aí, realidade. Você não vai comprar uma esteira e ganhar outra, cara. Uma esteira é cara. Não faz sentido para um fornecedor te dar uma outra esteira, a não ser que você faça uma compra milionária. Uma esteira tá 20, 30 mil. Aí ele jogava para 5 mil reais. Cara, então... Mas empolgado é fogo, cara. Tava muito empolgado, Nossa, né? a gente achou ouro, né? A gente pensava. Nossa, a gente conseguiu. E qual que é a parada, cara? Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tô falando porque eu vivi isso. Eu precisava... O ser humano, ele tem uma necessidade de aprovação muito grande, né? Então a gente precisava provar que a gente tinha valor. Tanto para nossos pais, quanto para as coisas. Então assim, a gente queria dar certo na vida como todo mundo quer. Então você fica tão cego para dar certo que nego te passa a perna. Entendeu? Então assim... Ele me deu uma consultoria ali, eu ganhei um monte de coisa. Aí ele falou, por que você não abre um estúdio? Então, para você que tentou me aplicar um golpe, que a gente já falou desse golpe aí, muito obrigado, porque hoje a gente tem sucesso graças à sua ideia. Então é isso. Ele explicou tudinho. Me deu um... Aqui tá dando muito certo. Estúdio de musculação. Eu não queria trabalhar com estúdio. Eu queria academia para bater peso, para trabalhar com bodybuilder. Ele falou, treino de força. Treino de força, reabilitação. Deu ideia do público. Aí você imagina, reabilitação... O público não é bodybuilder. Exato. Reabilitação, você precisa estar perto, você precisa estudar. Eu não queria, cara. Eu queria ganhar dinheiro sendo administrador, lembra? O meu ego desse tamanho. Beleza. Aí eu comecei a um pouco mudar, né? Conversei com o mozinho me botou. E a mozinho tem a... Hoje é menos, né? Mas ela tem a genialidade de botar meu pé no chão. Tipo, não, aqui, ó. Hoje é menos? Hoje é menos, pô. Hoje eu tô um pouco mais realista, né? Mas era isso, sabe? Tipo, de me direcionar. E aí eu fui, beleza, o que aconteceu? Fechamos. Não foi? Ele ia vir aqui. Ele ia vir aqui, a gente fechou. Receber metade Achamos isso aqui, esse espaço que a gente tá agora. Todo diferente, aqui era um gesso. Feio, era feio. Mesmo. Era feio. Agora tá lindo. O que a gente fez? Nem começou a sabia pesquisar. Que dava pra virar um estúdio aqui. Não sabia. A gente chegou, eu vi as portas de ferro, isso já mexeu com o meu coração, né? Me deu aquela, nossa, vai rolar. E aí o aluguel caro pra caramba, pra gente na época, né? Porque a gente não fazia dinheiro. Aí a gente veio aqui, a gente sabia que era um negócio de gesso e sabia que já teve uma academia aqui. O que a gente foi fazer? Procurar academia. Procurar quem era o dono da academia.
Aí a gente foi, achou os donos da academia, perguntou como é que funcionava a academia aqui. Por que deu errado? A gente descobriu por que deu errado, porque a gente ficou com medo. Não foi nada demais. Não era nada demais, era questão deles. Pessoal. Aí, show de bola. Vamos tocar o negócio. E aí fizemos, foi rolando. Aí a gente aqui dentro, né, olhamos isso até hoje. A gente tava mais ou menos ali atrás, isso aqui era fechado, tinha muito gesso, isso aqui é muito sujo. Era tudo amarelo. Tudo amarelo, uma cor feia, isso aqui era tudo grafiado. Piso frio. Piso frio, aqui embaixo é cerâmica, branca. Aí a gente começou a ver o pessoal passando, né, amor? Caminhando, grafiado amarelo. Correndo. Nossa, era feio. Caminhando e correndo. Bastante gente. Bastante gente. Aí a gente falou assim, beleza, então a gente vai fechar. Começamos a pensar em negociação. E aí começaram a dar umas coisas pessoais também, meio pesadas, assim, de briga, de não sei o quê, porque quando começa a apertar, lembra disso que eu vou te falar agora. Sempre e obra também. Fazer obra é uma desgraça. E ó... Não foi comigo. Não foi com a Maju, não. Mas é muita expectativa, é muito medo de todo mundo estar participando também. Dinheiro envolvido, então é complicado, cara. Não é fácil, não. Mas sempre que tá pra dar certo alguma coisa, vai apertar. Vai piorar, tá? Meio que a gente começa a brincar agora, né, amor? Começou a dar... Não vou falar palavrão aqui, mas começou a dar ruim. Da meleca. A gente já sabe que alguma coisa boa tá vindo. É batata, tá? Então a gente já tá mais acostumado ao estresse. A verdade é essa. Beleza, achamos o local, vamos fechar a aparelhagem? Vamos. É isso. Aí meu pai olhou dentro do meu olho e falou assim, tem certeza? Tenho. Olha só. Aí beleza. Aí já dá aquela incerteza também, né? Pô, será que eu tenho certeza mesmo? O cara falou assim que ia vir aqui buscar metade do dinheiro. Conhecer o espaço para dar uma consultoria presencial, receber o dinheiro marcadinho. Acho que faltava, sei lá, 2 ou 3 dias para ele vir. Tudo certo, cara. Felicidade... Quer falar? Não, a música. Tudo certo. Felicidade lá nas alturas, expectativa maior ainda. A gente achou, vai fazer estúdio, beleza. Eu comecei a estudar mais. Fiz uma pós-graduação em administração na época. Fiz curso de reabilitação, fiz um monte de coisa. E isso eu tenho facilidade, graças a Deus, estudar. Gosto muito. E minha cabeça começou a mudar um pouquinho. Opa, eu vou ter que meter a mão na massa. E aí a gente... Não achou professor? Não achou professor, era isso. Tinha menos aluno, porque rolou estresse de academia também. Enfim, tive que mudar de local. Beleza. Escolher preço, tudo isso a gente errou no começo. Será que alguém paga? Será que alguém ia pagar, cara? Um serviço bom, essa é a dúvida. Nem será que eu valho isso aí e tal? E aí, beleza. Aí eu saí, não esqueço disso. Aí fui da personal. Majuzinha ativou o modo detetive. Não foi? E aí eu dando personal felizaço, mano. Achei em casa, a Maju falou assim, senta aí que a gente tem que conversar. Isso foi antes do episódio do negócio, né? Senta aí que a gente tem que conversar. Eu falei, que foi? Aí ela falou, conta aí como é que foi, o que você achou? Eu pesquisei o CNPJ e aí tinha, acho que 200 reclamações. Processo? Ele mudou de CNPJ várias vezes, e aí mudava... Cada hora eu acho que o CNPJ ia para alguém, né? E aí lá tava dizendo que ninguém nunca recebeu o aparelho. Na verdade, tinha algumas pessoas que recebiam, aí eu acho que era tipo a prova social deles, né? Sim. Eu acho que eles... eu acho que era recebiam. Isso, eles buscavam. Até eu acredito que eles iam usar a gente de prova social. Não, cara, não queria, não. Talvez. Eles iam entregar nosso aparelho pra gente poder... Vender o pessoal de... Vender o pessoal daqui. Não, mas não tinha como. Ele já tinha dado golpe em outra pessoa aqui em Resende. Alguém aqui de Resende já tinha tomado golpe desse cara. Já tinha tomado. E você vê. E a pessoa não sabia, porque pagou, ficou esperando. Achando que ia rolar, né? E aí, né? quando eu descobri, o Thiago até foi falar pra ele que eu acho que você não vai receber. Putz. E ele não recebeu. A pessoa não sabia que era golpe também. Não, ele tava esperando. Ele falou que tava atrasado. Frio. O cara falou assim, só ir lá e perguntar. Os caras compraram, não sei o quê. Beleza. E aí entra aquela coisa de competição também, né? O seu concorrente já comprou. Aí você não quer perder, tá ligado? Já deve estar chegando, uma coisa assim. O dele tá chegando já, que não sei o quê. Tava atrasado dele já. Show. E olha que a gente não tinha rixa, né? Nada disso. Não tem. Então... Ele foi bem espertinho, cara. Foi muito espertinho. Mas o brasileiro é bom pra fazer trâmite. Se usasse a inteligência pra ganhar dinheiro honestamente... Ele mandava foto de dentro da fábrica. Nossa, doideira. Dos aparelhos. Aí a Maju é golpe, que não sei o quê. Aí a gente foi ver qual que era a ideia, né? A gente descobriu depois. Era um pessoal que trabalhava na Lion, saiu da Lion, abriu a própria empresa, chegou a ter empresa, sabia como vender, fazer. Mas eu acho que uma vez que deu o golpe... Uma vez eles não entregaram, foi uma parada assim, viu que não dava nada, começaram a fazer estelionato. E que dá mais dinheiro. Vendia sem entregar. Dava mais tá dinheiro, ligado? Pra eles. Aí foi rolando essa parada. E aí o cara fica só trocando de CNPJ, porque ele nunca vai preso, nunca acontece nada. Não é crime de preso, né?
Não entendi. Estelionato, eu acho. Você já viu aquele filme lá do... Do Tinder? Golpista do Tinder. É tipo aquilo ali, só que no equipamento. Que você pagou pelo negócio que você quis. Entendeu? É tipo assim, não tem como... Enfim. Eu sei lá o que acontece. Aí a gente cancelou, começou a me ligar, me ameaçar na época um pouco, mudou o tom. Ele trocou, a gente bloqueou o telefone dele, aí ele achou outro telefone e falou, por que você me bloqueou? Eu tô indo aí, tá acertado, vai ter que dar o dinheiro. Já fechou. Aí, enfim, você imagina esse caos aí, né? Então, por que a gente tá contando isso pra você? Pra você saber que as coisas não são fáceis não, cara. As coisas é doída, é batalhado. É até bem, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de falar isso, mas a gente tá aqui porque a gente merece, cara. A real é, a gente apanhou muito, né, amor? Apanhamos muito, tínhamos que aprender muita coisa. Então, foi isso aí. Aí a gente frustrou, né? Frustrou, eu fiquei muito mal de cabeça, mas a José segurou minha barra legal. Fiquei muito mal mesmo. Falei, pô, meu sonho, não sei o que, acho que não é pra empreender mesmo. Aí entra um monte de coisa ruim pra se pensar, né? E aí a gente falou assim, passaram uns 2, 3 dias, né, amor? Aí a gente falou assim, não, vamos lá, Maju, tenta, Thiago, vamos ver o que você pensa que você vai conseguir. Você falava assim, né? Eu falava, qual aparelho que você quer? E você falou, queria da Lion. Eu falei, então dá um jeito que você vai conseguir comprar o da Lion. Foi, porra, a parceria é foda, né? Eu vou emocionar, velho. Mas a parceria é foda. Ela virou e falou assim, cara, tu vai conseguir, cara. Eu vou chorar, não tem como. Aí eu falei, como, cara? Pô, lá é cara pra caralho, como é que eu vou conseguir isso? Não, pensa que você vai conseguir. Você tá muito choroso, Eu tô, cara. Mas é porque as coisas estão mudando muito ultimamente, sabe? É muito legal ver isso. A gente tá vivendo uma parada que a gente lutou muito pra conseguir. É um pensamento positivo. É, porra, total. Aí, hoje é muito diferente, sabe? Tudo que acontece agora, a Maju fala assim, vai ser nosso. Onde meus pés tocam, minhas mãos... Como é que é a frase? Não sei, eu só fico repetindo. Você fica repetindo. E aí foi essa parada, sabe? Aí eu falei, bora, vou mandar uma proposta pra eles. Eu era bom em proposta. Era não, né? Desenvolvi isso. Só que antes de eu fazer a proposta pra mim, eu fazia pros outros. Que absurdo. Antes de eu fazer pra mim, eu fazia pros outros. Então eu já tinha conseguido várias propostas pra várias pessoas. Entendeu? Então assim, por exemplo, um professor de educação física de um curso queria uma proposta de alguma coisa. Você conseguia pra todo mundo. Eu conseguia pra todo mundo. Eu montava. Tipo assim, o Igão queria uma proposta de lente, por exemplo, lente de câmera. Eu bolava uma parada, fazia um PDF, ele mandava, dava certo. Tudo. Ele ganhava tudo. Cara, o patrocínio, porque eu já tinha facilidade com isso. Nunca dividia com você. Nunca dividia comigo. Enfim, aí eu falei, por que não, né? Pô, aí o gás veio lá nas alturas, né? Vamos fazer. Mandei. Érica, o nome da vendedora, hoje é nossa parceira. Ela que tinha acabado de entrar na Lion. Tinha acabado de entrar na Lion, queria vender. Aí olha... Ela queria vender mesmo. Eu quero ter o aparelho da Lion, tô abrindo um estúdio agora, cheio de moral. Sou influencer. 1.200 seguidores. Sou influencer. Eu fazia um monte de propaganda pra Resende. Aqui na minha cidade eu recebo um monte de Isso coisa. eu fazia. A gente ia... Sacanagem. Porra, a gente ia Você sushi. recebia japonês. Sushizinho. Brincadeira. Sabe dessa, Igão? Ninguém nunca mais sushi, mandou. frango. Aquele frango frito, Chegava balde. na academia, aquele negócio, com todo respeito, fedido de tanta fritura. Comia com a academia inteira, assim, ó. Então a gente era nisso. Isso a gente era bom. Aí... Até esfirra, suplemento, tudo. A gente ia batendo de tudo. Aí a gente foi... Mas na cidade. Ninguém dá nada mais agora, hein? É, agora a gente não tem mais nada. Mas é isso. Aí a gente foi... começa a ter um espaço pra ver se alguém vai te dar alguma coisa. Aí, beleza. Aí a gente foi pro... Brincadeira, tá, gente? Tem muita gente que ajuda a gente hoje. Ajuda. Muito aluno aqui que fez esse jogo virar pra gente. Também. Inclusive, a gente ia botar esses alunos aqui pra falar. Que são pessoas que acreditaram no nosso sonho. Aí a gente foi e mandou mensagem pra lá. Aí, pum, beleza. Pra Érica. A Érica respondeu na maior educação. Tudo Ainda bem que caiu pra ela, né? Porque ela é gente boa. Porque se for ainda bem. outra pessoa, acho que... A Érica falou assim, ó, eu vou dar uma olhada com o departamento aqui e te falo, mas me manda seu IG. IG é o @ do Instagram, pra gente saber aqui mais ou menos como é que é. Eu mandei meu IG. Aí voltou a resposta com a maior educação. Falou, olha só, Thiago, a gente tem já bastante influência. A gente pode tentar te ajudar com alguma coisa aí e tal, mas nossos influencers são esses aqui. Você conhece? Conhece? Vê se você conhece. O Whindersson Nunes, Maiara Maraísa, Felipe Franco, Simone Simária, enfim, tinha um outro cara famosão lá que você conhece. O Whindersson Nunes. Era um cara lá, grande, que eu nem conhecia. Você conhecia? Eu não conhecia. Não YouTuber. Sei. Enfim. Não sei. Eles são gigantes, a Laia é gigante. Pra você ter ideia agora, nesse momento que a gente tava falando com a Laia ali agora há pouco, o gerente de vendas dele lá, o rapaz que a gente fina pra caramba, tá na casa do grupo do Primo Rico, do Thiago Nigro lá. Então assim... o Thiago Nigro também. O Thiago Nigro, esses caras tudo. Beleza.
Aí a gente tomou uma pancada, né? Eu falei, pô, quem sou eu? Como assim? Aí eu voltei mais, não deu certo. Calma, Thiago, você vai conseguir, pensa. Eu, não, acabou, é isso aí, já era. Acabou o sonho. Aí eu comecei a ficar revoltado. Acabou o sonho, virei rebeldia. Não vai conseguir. Fui dormir. Durmam, gente, pra pensar. Dormi, acordei. Antes de responder também. Nada. Dormi, acordei, nada. Aí, Maju insistindo, veio a ideia, né? Por que não? Cheguei e mandei assim. Hã? Foi bom mesmo. Pô, isso aí eu vou bater no peito que foi maneiro. Qual que é a arte da negociação, galera? Pelo menos que funcionou pra gente. Você não tem que falar o que você é bom. Você tem que falar o que você oferece à pessoa. O que você pode oferecer? O que eu podia oferecer? Eu tinha 26 anos na época, recém-formado, 1 ano de profissão. Eu tinha incentivado, mas eu achei que era de pau. Eu falei, ai meu Deus, tem certeza? Ela já falou que é. Já falou que não. Tá vendo? A realidade não sabia disso. Ela falou que não. Eu falei sim, eu falei pra você. Eu falei, tem certeza? Vai insistir mais um pouquinho? Que vergonha. Aí a gente pegou e falou assim, beleza, qual que foi o cenário? Falei, olha só, Érica, com todo... desculpa aí, eu não sei se eu me excedi um pouquinho e tal, mas comecei mais ou menos assim. Quando eu olhei a Lion pela primeira vez, eu achei muito caro. Na verdade, eu não achei muito caro, olha só o que eu falei. Achei impossível. Eu achei impossível. E depois que você mandou o orçamento, eu não achei tão impossível assim. E a forma de conversa de vocês é muito diferente. Então, às vezes, tem um bloqueio com a galera que quer começar na carreira com vocês, porque acha que é só grande empresário que pode fechar. E eles não são assim, tipo, você manda uma mensagem e aí recebe um PDF com os valores. Não, eles entram no teu negócio mesmo. Eles entram na sua vida. Total. Pra você ter ideia, a gente tem amigo com um caminhoneiro que entrega. A gente tem amizade com o cara, foi almoçar com o cara e tal, porque é tudo muito gente boa. É uma empresa braba, sem sacanagem. Eu rasgo o elogio pra eles mesmo. Aí... A gente não ganhou nada com isso. Ganhou a nossa parceria que a gente tem. Aí, cheguei pra eles e falei assim, imagina só se todo novo empresário de educação física pudesse contar com vocês. Vocês pudessem abrir um novo mercado e eu ser o marketing para os novos empresários. Um moleque de 26 anos, recém-formado, 1 ano de carreira, que não é famoso. Aí eu joguei no outro ponto, que não é famoso e que quer começar a carreira dele com a Lion. 1 ano de formado e inspiração. Pô, um cara com 1 ano conseguir abrir um negócio é uma coisa fora da curva. Você ainda falou assim, imagina eu contar minha história pro pessoal. Olha, eu consegui comprar a Lion. Olha só, fala isso mesmo. Eles facilitaram. E mais, imagina se eu der certo, né? E aí isso vingar e tal. Então foi isso que a gente fez. E aí a gente ficou 2 dias esperando a resposta, lembra? Ela falou, dane. Tremendo. Falei, entreguei, tá na mão de Deus. E a gente tava sentado comendo, você lembra? Você lembra? Conta você. Não, aí ela falou assim... O que ela falou mesmo? Ela falou assim, gostei da sua proposta, vou mandar pro gerente. Vou mandar, isso num dia, né? Vou mandar pro gerente. Aí ela demorou mais um pouquinho, aí ela falou, olha, Thiago, acho que ele queria, eu vou ter que conversar com ele gostou da ideia, a gente vai conversar aqui o que a gente pode fazer. E aí depois ela veio com a proposta. Foi? Aí veio a proposta. A gente virou parceiro deles, conseguiu um desconto gigantesco para eles, com eles. Surge, cara, em troca de fazer divulgação, não sei o quê. E olha, deles. Vídeos de divulgação, tá? Com 1.000 seguidores. Então, acredita do teu potencial, cara. A gente não tinha acho que deu pra entender, né? Mas a gente conseguiu um patrocínio de uma marca gigantesca, cara. Patrocínio não integral não, tá? Os vídeos deles eram com aquele pessoal lá. Com aquele pessoal. E bate 1 milhão os vídeos deles, né? Bate. Inclusive, um dos vídeos de 500 mil é com a gente. Inclusive no final ela ainda falou assim, ainda vou conseguir mais, vou mandar o Felipe Franco fazer o vídeo da divulgação. Aí a gente fez o Felipe Franco fazer o nosso lançamento, ficou gigante, não sei o que, beleza. Depois todo mundo quis. Todo mundo quis. Aí começou a aparecer todo mundo falando que acreditava na gente, sabe, Igão? Que ia dar certo, até então a gente tava ferrado. Aí, galera, batemos o martelo, conseguimos fechar aqui, compramos aparelho, dava certinho, 14 aparelhos que a gente comprou, não foi? Era o valor integral de 14 aparelhos, cara, não tinha linha de cardio, a gente começou sem cardio, não fazia cardio, era só musculação. Era os 14 aparelhos, esse piso, aquele piso. Ela ainda ajudou no piso, né? Mandou, olha que maravilha, mandou os fornecedores que ela tinha, a gente comprou tudo a preço de custo. Então é isso, o negócio é isso. As anilhas não, as anilhas foi com outra pessoa. Mas acho que ela que ajudou. Ela passou, mas ela não... Não sei nem se pode falar. Mas enfim, a anilha também a gente conseguiu um valor muito diferente. Se vocês quiserem depois, bota aí que a gente comenta sobre isso. A gente pode fazer um quadro falando disso específico, né? Mas a ideia aqui é a história, né? A gente tá contando a nossa história pra você. E aí a gente... Iniciou. Pum! A gente começou a pintar. Pix foi feito.
Não tinha mais dinheiro, eu e Maju pintamos. Credo, quase morri. Pegamos insolação, pintamos tudo isso aqui de preto na época, eu e ela. Tudo, não tudo, tinha tudo. dinheiro pra comprar. Trabalhamos 2 anos. Ou era o aparelho ou era o pintor. Só pra você saber, 2 anos com a mesma tinta que a gente pintou lá no começo. Pra vocês terem ideia. Quebraram um monte de rolo. Nossa, a gente não sabia pintar, velho. Você imagina pintar grafiato, pra quem não sabe pintar. Grafiato é aquele negócio chamuscado. Então a tinta não entra. Tinha que apertar. Então a gente apertava. Na verdade não tem que apertar não, né? Que a gente fazia errado. Cara, não tinha energia pra mais nada. E aí, o que aconteceu? Lá fora no pincelzinho, eu ficava no pincelzinho. Pegamos a chave do espaço, fomos comemorar. Aí você não se importa com isso aqui, não? Não, vocês não precisam entrar em detalhe, não. Tá. Muita gente sabe disso, né? Isso aconteceu há uns 3 anos atrás, não menos? 2,5, 3 anos. A gente foi à pizzaria comer, se divertiu e tal. A Maju quis passar na farmácia antes de ir pra casa. Mesma farmácia que a gente sempre passava, a gente ainda mexia com marketing nessa época, né? Eu tinha um Astra na época, a gente parou, a Maju desceu. Na verdade, uma sala do estúdio ia ser pro marketing. A gente ia pegar, exatamente, a sala que hoje vai virar massoterapia, que foi minha primeira sala, vai virar ia virar marketing na época. A gente estava treinando alguém já para fazer. Não tinha desistido do marketing ainda não, verdade. Aí a gente parou lá. Naquela época ali, a gente relaxado, né, Resende, cidade pequena, seguro. Não acontece nada aqui. Não acontece nada. Aí o amigo me rendeu, sequestrou a gente. Enfim. Não vou entrar em detalhes dessa história, tá? É uma coisa que aconteceu com a gente. Quem conhece sabe, espalhou o Resende inteiro aí. Foi um puta de um... só pesquisar no Google. Pesquisa no Google que você acha até hoje imagem. Foi um momento muito tenso na nossa vida, a gente ficou com muito medo, e era na época do lançamento aqui, a gente ficou trancado em casa semanas, né, com medo de sair. Eu até pouco tempo ainda. Até pouco tempo ainda tinha medo, não é verdade? Eu tava com medo dos outros. A gente chegou a pensar em desistir do negócio, sumimos das redes sociais, foi tudo isso rolando. E, pô, vocês sabem que negócio não tem nada a ver com isso, né? Então deu uma quebrada. Mas aí inauguramos, a gente teve apoio familiar e tal também, foi indo. Começamos o nosso negócio. E aí foi quando começou a história, né? Então, vocês têm ideia, olha o tanto de... A gente abriu uma pré-matrícula. Temos poucos alunos, na verdade, da pré-matrícula. Né? Deve ter uns 3. Porque, na verdade, poucos não, tá bom, né? Porque na pré-matrícula não tinha quase ninguém. Pô, inauguramos, foi duro, hein? Mas aí é isso. Foram alguns meses com umas 15 pessoas, né? E detalhe, os aparelhos chegando, a gente não tinha piso, aí teve que chegar o piso, faltou dinheiro. Tinha só esse piso aqui, o pessoal já treinava. Aí não tinha aquele lá ainda, tava no piso frio. O piso chegou num dia, o aparelho chegou no outro, muito doido. Aí, como eu falei no negócio da Lion, até o rapaz que veio montar as coisas, muito gente boa, foi almoçar com a gente. Deu maior prejuízo no restaurante. Comeu pra caralho. Cara, dessa finura aqui, cara. Comeu muito. Esse cara, cabeleireiro é sinistro. Mas também ele carrega aparelho pra cima e pra forte pra caramba. Aí fizemos descarrego aqui tudo, dos aparelhos. E aí fizemos... O nosso negócio começou aí. O embrião. Deveria ter feito descarrego também, né? Mas foi isso. Mas, ó, vocês querem saber a real mesmo? A gente até passou por uns episódios recentes aqui de algumas coisas que a gente... de fé mesmo, assim, sabe? Pegando pra esse lado. E tudo que aconteceu, na boa, eu acho que era... Não vou dizer que era o que a gente pediu, mas era o que precisava acontecer pra gente conseguir fazer o que a gente tá fazendo. E o que a gente vai fazer mais à frente. Porque tem muita coisa pra rolar, eu tenho muita fé nisso ainda, sabe? A gente vai conseguir impactar muita gente ainda. Isso aqui é só o começo. Isso aqui foi a base pra gente conseguir aparecer, sabe? Qual é? Conseguir entregar. Agora a gente vai escalar. Né? Então essa é a nossa ideia e é o que tá rolando de projeto. Pô, ter Fit Club, isso aqui... Pô, o YouTube, a assessoria, os treinões. Então, assim, isso tá rolando. A Maju como Nutri, eu como personal. Então, assim, agora chegando mais gente no time, né? Tem o Biel médico, tem a Tani massoterapeuta. Então, assim, porra, o Igão filmmaker, tem o Matheus do Tráfego Pago. A gente tá com uma equipe gigantesca, cara. E é assim que começa a escala, né? Então a gente acredita muito nisso. Equipe, né? São parceiros. Não é? Isso é a diferença. Muitas vezes a gente acreditava assim, pô, será que negócio é você ser frio? E não é, gente. É você ter relação mesmo com a pessoa. E essa parada é muito diferente, assim, da gente pensar, sabe? Então, assim, eu acredito hoje, de verdade, que a gente teve que passar por várias provações para amadurecer e sustentar a barra que a gente sustenta hoje. Que hoje, graças a Deus, a gente está ativo aí na vida de mais de 250 pessoas. Tá? Então, isso é uma coisa que não é fácil de fazer todos os dias, sabe? E eu acredito que Papai do Céu preparou a gente para segurar esse fardo, porque cuidar de gente, vocês sabem que... Você imagina, com tudo isso acontecendo, a gente já precisava cuidar da saúde dos outros. Né? Então, eu acho que isso é o ponto principal. Você tem seu propósito, a gente descobriu o que era propósito, a gente ama fazer isso aqui.
Nossos alunos brincam, né, amor? Que é pra gente tirar férias e, porra, vou chorar de novo. Ai, meu Deus do céu. Fala um pouquinho, que vai. É isso? Pra eu dar uma acalmada aqui. É fogo, cara. É uma parada maneira. Fala um pouquinho com o pessoal, vai. Ela ri, eu choro, ela ri. Você vê, cara, é tenso. Então... Por que você tá chorando? Tá de TPM? Tô de TPM. Tensão pós... O quê? Materialização? E aí é isso, cara. A gente aprendeu muito, sabe? A gente acredita que hoje a resposta são as pessoas, sabe? A resposta é saúde. Férias e você tá chorando? Era pra estar feliz. Porque a gente não se importa, cara. As pessoas começaram a encher o saco da gente pra gente fechar no final do ano. E a gente só começou a pensar em fechar... no final de semana também, pra dar uma relaxada. O Thiago, ele gosta de trabalhar. Eu não ligo, não. Pra mim, acho que a hora de trabalhar é agora. Então... Tudo bem. É isso. Tadinho, eu infernizo até o Igor, coitado. O Igor tem um monte de gente pra trabalhar, pra entregar serviço, eu fico perturbando ele 24 horas com as minhas ideias malucas. O que você acha disso? Mas é isso, eu acredito que... E se eu comprar isso? É porque assim, gente, isso que é real mesmo. A real é o seguinte, a gente ganha algumas visões. Vou até com a orelhinha vermelha. Eu fiquei emocionado. A gente ganha algumas visões, sabe? Inclusive essa obra foi uma visão, né? Essas coisas que a gente almeja são visões. E a gente acredita muito na fé, que isso é uma coisa que vem de cima. E o que a gente pede hoje? Que seja feita a sua vontade diante das nossas ações. Que o que você tem de propósito pra gente, fique claro que a gente não erre nisso, sabedoria para lidar com as coisas que a gente tem que lidar. É isso. Não, eu falo assim, ó. Se eu quero tal coisa, é meu. Como assim? Eu falo, é meu, mas tem até virar meu. Eu tô falando que é propósito, né? Sim. Como que as coisas acontecem? Através do que a gente gira. Então, se você hoje pensa no sucesso financeiro, por exemplo, o que você vai dar em troca desse sucesso financeiro? Né? Você quer que a gente seja bem real mesmo? Quando a gente começou a querer conseguir mudar de vida, a gente não estava preocupando mais com o dinheiro, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Mas também depois de ter perdido... a gente perdeu o carro. As estribeiras. Perdeu o carro, depois recuperou o carro, ficou sem chão, emocional ficou na merda. Então você começou a focar em gente. E aí, o que acontece? A conta aumentou, o que a gente pensava? Faz mais din-din, atende mais gente, entrega mais serviço. Foi sempre isso que a gente pensou. Inclusive é o que a gente está fazendo agora. A gente podia chegar agora e falar assim, beleza, vamos dar uma relaxada, vamos viajar pra fora. Mas tem que ser um pouquinho maluco também. Tem que ser doido, cara. Aí ela fica me tentando, às vezes me segurando, às vezes ela toma uns sustos malucos. Essa reforma aqui, a gente não tinha um tostão no bolso, cara. Já voltamos do Arnold, a visão veio, eu falei, vamos fazer. O dinheiro apareceu, a gente fez, né? Então, assim, se conecta com alguma coisa, cara. Ele apareceu depois de ter feito. Oi? Ele apareceu depois de iniciar, tá? Quando o Papai do Céu dá a visão, ele dá a provisão. Eu falei isso, a gente fez e o dinheiro apareceu e pagamos. Então, assim, vai, cara. Agora nossos alunos estão empreendendo, né? Inclusive, a gente vai trazê-los aqui. Então, a ideia é essa, cara. A ideia é todo mundo somar junto, a gente trazer o maior energia possível para vocês aqui de história de vida real. Falar sobre treino. Hoje a gente pegou exclusivamente do negócio T-Fit, né? Para vocês entenderem qual é a história. A nossa meta era devolver séculos de vida à humanidade. Quando a gente começou a falar sobre isso, né, amor? A gente ainda não tinha batido mais de 100 alunos, né? Então a gente, teoricamente, acreditava que é o seguinte. Segundo a ciência, se a pessoa treina por mais de 3 meses, né? Ela já está ganhando alguns anos de vida. E Ontem um monte de gente falou o quê? Bati a meta. Vou até colocar um sininho aqui. Bati a meta. Um monte de gente treinando mais de 1 ano com a gente. A gente vai fazer sininho aqui agora. Olha que loucura. Porque então, o pessoal não ficava nem um mês na academia. Pessoas que gostaram agora de treinar. Tem gente que não gosta de treinar e fala gosta da gente, né? Já falei isso? Vamos trazer essa aluna, inclusive? Se ela quiser, né? Que ela tem vergonha. Ela falaria que não. Enfim, então a nossa meta era essa. Batemos essa meta que a gente nem viu direito. Mais de centenas de alunos, a gente começou a bater. E agora qual que é o nosso objetivo principal da T-Fit? Devolver milênios de vida, ou seja, milhares de vidas impactadas. E a gente vai chegar, cara, porque a gente acredita. Entendeu? E a gente tem trabalho de ponta, a gente tem equipe forte, a gente tem propósito, entendeu? E a ideia é que a gente consiga, com isso, conscientizar. Então esse Talks aqui é para pegar uma pegada mais interna, sem aquela parada de muito, né, amor? É o que a gente faz aqui diariamente, velho. É uma pessoa que chega depressiva aqui, comenta, é um choro que rola aqui, entendeu? É verdade, os alunos choram. Chora, pô. É a gente se emocionar. Pô, quantas vezes eu chorei aqui e fui pro banheiro? Antigamente eu ia pro banheiro chorar. A Aninha, por exemplo, tá lá voando agora na Força Aérea. Não pulava a prova do TAF dela, cara. Vai chorar de novo? Vou, mas eu vou contar. Agora a outra, a Yasmine acabou de passar na outra prova dela. É uma menina que tinha um sonho, também, cara. Chorei, pô. Celularzinho, você viu? Não dá, velho. Você tá lidando com gente, cara. Entendeu? É propósito. Aí ela veio, não conseguia pular a distância. Aí tinha uma distância de homem e de mulher. A distância de mulher era menor.
Aí entra outra parada também que é difícil, né, cara? Tem coisas que vêm pra você, olha eu filosofando aqui, que às vezes você tem que confiar e acreditar, mano. Se ardeu no teu coração e é o que você acredita, deixa eu te contar uma coisa. Você estuda as coisas terrâneas, cara, as coisas mundanas. Se você tirou isso de conhecimento e lhe deu um estalo, significa que tem alguma coisa a mais direcionando em cima do que você sabe. Então vai, cara. Aí, olha só, tive um estalo, eu falei assim, cara, eu vou botar ela pra treinar em cima da distância masculina, sem falar nada pra ela. Ela não sabia. Ela não sabia. Todo dia eu montava aqui, eu comprei várias fitas crepe, montava aqui a distância do salto e ela saltava. E chorava, e triste. E eu, esse salto aí que tu vai conseguir. Não vou conseguir. No último, na última né? semana. Ela é engraçada. Muito gente boa. Minha mãe adora ela, pra você ter ideia. Vira família, cara. Ela é engraçada. Então assim, no último dia, cara, última semana, antes do TAF, não foi isso? Última semana antes do TAF dela. Ou penúltima semana, foi uma parada assim. Ela veio, mano, e saltou a distância masculina. Eu falei pra ela, cara, o que te prende? Porque é isso, cara. A gente não tá trabalhando só físico. O que você tá pensando que você tá se prendendo, cara? Tá com medo do quê? O chão é chão, tu vai cair, não vai se machucar. Pula, cara. Se joga. Se machucar também do chão não passa. Se do chão não passa, eu comecei a gritar mesmo. Vai, cara, pula. E todo mundo, pula, não sei o quê. Pulou, conseguiu. Aí pulou, conseguiu de novo. Aí eu falei, é isso, cara, não é a prova que tu quer, é a mudança de vida, faz esse negócio. Inclusive, ela postou ontem. Postou ontem? Nem vi. Faltam 5 meses pra ela sair da formação dela lá. Formação da Força Aérea. Aí ela foi, cara, e isso é um trabalho que você tá... Pô, você imagina a minha cabeça também. E se ela não passasse? Será que eu sei fazer o trabalho? Acho que ela foi a primeira do TAF. Primeiro TAF, meu, foi ela. Será que eu sei fazer o trabalho mesmo? Será que é isso, não sei o quê? E ela pulou, velho. Aí eu fui lá pra dentro, chorei pra caramba. Aí eu virei pra ela e falei assim, olha só, você tá com medo? Ela, tô com medo, porque eu ainda peguei na linha, né? Porque ela tava pegando um pouco na linha. Eu falei, pega a fita métrica e mede lá. Aí era tipo assim, mais distância, ela né? É engraçada, a gente falava. Aí ela, mentira! Você lembra? Eu lembro disso como se fosse hoje. Ela ajoelhada no chão com a fita assim, ó. Tipo, felizaça, tá ligado? A gente brinca que ela miava, né? Porque ela falava, vai baixinho. A minha mãe falava que ela era uma gatinha, que ela miava. Ai! E aí ela pulou, foi lá na prova, pulou mais. Eu falei pra ela, ó, só se joga, cara, vai, se joga. Ah, passou. Pô, Yasmine agora também veio aqui, foi com a gente lá, passou pra polícia. Não tinha nada que precisava, não tinha barra, não tinha não tô falando que ela não valia nada, tá? Tô falando que ela não tinha parte física. Não tinha barra, não tinha flexão, não tinha corrida, não tinha nada. Eu falei, se você pagar o preço, você vai fazer. O que a gente fez? O nosso trabalho. Ela fazia, eu puxei todo dia ela ficava penduradinha. Todo dia. Botava a barra pra ela fazer, botava não sei o que. Ela construiu um muro na casa dela pra ela pular. Ai, eu tô sem voz já. Aí, levamos ela pra rua, fazer prova de rua pra ela sentir pressão. Ela saía muito triste, ela não conseguia. Pois é, a gente descobriu que era emocional também a parada dela. Então a gente tinha que testar ela, entendeu? No longão ela chegou... Antes de começar, tô passando mal. Fui duro quando precisa ser duro, eu falei pra ela, não é nem a prova hoje, menina, a gente tá só treinando. Aí mandou mensagem agora, tava eu chorando, por quê? Porque, porra, a menina não conseguiu passar, velho. Menina que você olhava pra ela, você falava que ela não ia passar, cara. Porque ela não acreditava que ela ia passar. Ela não acreditava, e chegou uma época que eu falei pra ela não me deixa mentir. Ela jogou toda a expectativa em mim. E chegou um ponto que eu deixei. Chegou um ponto que eu falei pra ela, olha só, deixa eu te falar uma coisa, na boa mesmo, quem vai passar é você, não sou eu não. Se fosse pra eu fazer a prova, eu faria por você, mas é você que vai fazer a prova. Então para de depositar sua expectativa em mim e faz o que eu tô falando pra você fazer. Ela chegou no final, meditou. Eu falei pra ela, medita. Ó, tem gente que acha balela. Eu acredito. Eu estudei sobre isso, é ciência. Falei pra ela, senta lá no Ecopark, aonde você quiser. Dane-se quem tá em volta de você. Ergue teus braços, bota a postura de poder e imagina você passando na prova. Durante 2 semanas antes da prova, ela fez essa porra, 2 semanas. Ela passou na prova. É isso, cara. Então é isso que a gente vibra, é isso que a gente vive, tá entendendo? É isso que a gente quer trazer pra vocês. Porque a gente acredita que isso inspire, né, amor? Que isso traga alguma coisa pra você se mexer, pra você sair da cadeira. E a gente viu isso acontecendo muitas vezes aqui, né? Já teve 4 que começaram a empreender. Chico, Rose... vou falar mesmo. É, quadro inteiro. Mas é isso. Quer falar mais uma coisa pro pessoal? Não, já deu muito tempo. É, né? Nossa, é verdade. Se deixar... Eita. 1 hora de quadro já? É. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro quadro, tá? Esse é o Studio Fit? Não, Studio Talk. Talk Studio. Já esqueci.
Talk. Studio Talk. É Studio Talks? Qual que é, Igor? Studio Talks. É Studio Talks, menino. Tá. Finaliza. Esse é um pouquinho do que a gente tem para te entregar aqui, essa história da Tefit, né, dessa empresa que, graças a Deus, vem crescendo muito. E ela cresce porque ela não é uma marca, ela é sobre pessoas. Ela cresce porque tem gente aqui dentro. Você entendeu? Tem gente que acredita, tem gente que vive isso. Então, o que o Igor faz, por exemplo, o trabalho que o Igor faz, a gente gosta muito disso, e eu falo isso para ele direto, é porque ele consegue pegar o que a gente sente, a vibração enérgica da galera e transformar em vídeo. Entendeu? Então, a ideia é essa, é a gente trazer um pouquinho do que a gente acredita, já que o mundo começou a enxergar que longevidade é o caminho. Então, longevidade é a arte de viver bem e melhor. São pilares, tá? Inclusive, esse pilar aqui que a gente está falando, emocional e social, é fortíssimo. Então, é isso que a gente quer trazer para você em cima desse quadro. Não se despede da galera aí. Eu prometo a vocês que a Major vai falar mais, tá? Eu vou fazer ela soltar mais aqui, que parece que eu falo demais, mas eu quero que ela fale. Tchau, gente. Então fiquem com Deus, até o próximo quadro. Esse quadro vai ser semanal, se o Igor aturar a gente aí. Eu acho que devia chamar Talk com o Igor, porque ele fica aqui na nossa frente e a gente tá conversando com ele. Depois vou botar o Igor pra falar também. Ah, é? É. Olha o olhinho todo vermelho. Ah, chorei, velho. Não tem como não. Isso aí é propósito. Beijo pra vocês.